Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Portocel, que tem vindo a acelerar o seu momento negativo depois da ativação deste Head & Shoulders Top. Este Head & Shoulders, e no topo deste Head & Shoulders esteve a distribuição de dividendo. Depois desse momento da distribuição de dividendo em si, a Portocel nunca mais foi a mesma e já caiu desde essa altura até mínimos cerca de 25%. Acaba por ter neste momento por esboçar uma reação muito interessante e aparentemente poderá vir a testar em breve uma fronteira decisiva para o seu médio e longo prazo. Repare-se, antes de mais, que toda esta sequência descendente tem vindo a ser feita por aquela lógica bastante tradicionalista, que é a lógica de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Neste momento temos aqui a cotação muitíssimo próxima do último máximo relativo, prestes a haver aqui um eventual reteste de movimento. É importante salientar também que nos últimos movimentos descendentes, após máximo relativo, houve precisamente um movimento muito semelhante a este. Repare-se, a vela começar a abrir o dia em gap up, a abrir o dia significativamente superior em termos de preço ao movimento anterior, repare-se tanto aqui como aqui, e depois ter uma escorregadela bastante significativa. Isto aconteceu nos dois últimos momentos e hoje voltou a acontecer, o que de certa forma não deixa de ser preocupante. Pode ser apenas uma coincidência, mas também poderá ser um gap exaustivo na abertura que depois, durante o fecho, durante o dia de negociação, acaba por reajustar aquilo que são as verdadeiras expectativas do mercado. Neste momento, então, nós temos a Portocel a aproximar-se de uma zona decisiva. Essa zona decisiva são os 3.085 e, a ser quebrados em alta, poderemos eventualmente ter aqui a Portocel a inverter a sua tendência de médio prazo. Não seria o primeiro título cotado em Portugal a fazê-lo para já, nesta segunda fase, digamos assim, após uma queda bastante intensa no mercado português, poderá acontecer. Já vamos ao gráfico de curto prazo para termos a noção de qual é que é a probabilidade disso acontecer. Continuando aqui no gráfico de médio e longo prazo, no gráfico diário, poderemos ver aqui, eventualmente, se tivermos a quebra em alta, ainda assim é bastante provável que tenhamos mais cedo ou mais tarde um pullback, um retracement. Apesar de termos aqui um padrão muito semelhante a um duplo fundo, eu acabaria por não o considerar. Deixem-me só mudar aqui a cor para se notar um pouco melhor. Eu não consideraria, neste caso, o padrão como um duplo fundo, porque a termos um duplo fundo o ideal teria sido logo neste movimento ascendente não termos aqui esta interrupção. Deveríamos ter tido um movimento linear ascendente. Mesmo assim, se tivermos uma quebra em alta, podemos inclusive considerá-lo como um triplo fundo ou um movimento mais composto, mas seja como for, acaba por ser decisivo que haja a quebra em alta desta pequena resistência. A termos a quebra em alta desta resistência, podemos ter uma projeção do movimento que nos poderá tirar até à zona dos 3.4, 3.5 euros por título. É ainda cedo para termos essa perspectiva, para ser indiscutível, mas existe boa possibilidade de nós termos o reteste e eventualmente uma quebra em alta, se não tivermos já uma inversão do movimento amanhã, se não tivermos um movimento semelhante aos anteriores, é possível que, se amanhã a cotação se aguentar cá em cima, tenhamos mesmo a quebra em alta da resistência. Já vamos ver então no gráfico horário porque que eu penso isso. Do ponto de vista mais negativista, se não tivermos a quebra em alta do movimento, será decisivo o comportamento do título junto a esta zona de suporte. É uma zona de suporte ainda interessante, ainda importante. Aqui a zona que marca o duplo top, o duplo top consecutivo, o duplo top consecutivo após reação em alta, e esta zona situa-se entre os 2,75 e os 2,77, mais coisa menos coisa. Será bastante importante termos uma reação, podemos inclusive considerar aqui, eventualmente, seria importante termos um terceiro toque da proximidade temporal entre estes, mas se tivermos aqui um terceiro top, podemos inclusive ver este movimento ser sustentado por uma linha de tendência com uma amplitude bastante sustentável, perdoem-me a redundância. Bem, então, resumindo o gráfico diário, é decisivo vermos se vai haver a quebra em alta desta resistência. A não haver quebra em alta nesta resistência, a não termos, por exemplo, amanhã um bom movimento ascendente, é possível que tenhamos um reteste à zona de suporte ou à linha de tendência ascendente. Para já, então, as coisas não estão assim tão más para a Portocel como à primeira vista poderia parecer.
acontecer. Já no gráfico horário, as coisas estão também bastante interessantes. Repare-se, temos tido aqui diversos movimentos que têm arrancado por padrões de inversão. Repare-se aqui um cup and handle, depois tivemos um movimento descendente e neste momento tivemos aqui um eventual, uma espécie de fundo em V no gráfico horário. Apesar do movimento prévio não ser muito descendente, a verdade é que ao termos a quebra em alta desta importantíssima zona de resistência, para o gráfico horário acaba por ser esta zona uma resistência bastante interessante, apesar de no gráfico diário ser praticamente imperceptível. Ainda assim, a sua quebra em alta foi bastante importante e poderá agora sustentar-se a cotação neste pequeno suporte, resistência que agora é suporte, para galvanizar um pouco mais e ir então a máximos, e ir testar a quebra em alta do máximo relativo, que no gráfico diário vemos que é aqui o máximo relativo marcado por esta zona de resistência. A acontecer, teríamos de facto a Portocel lançada num novo movimento ascendente que a poderia então fazer inverter o seu ciclo de médio prazo. Estou moderadamente otimista na Portocel, não estou dentro, não estou curto também, neste caso até que haja novas evidências, e essa nova evidência seria então a quebra em alta da resistência. O mais sensato ainda assim seria estar curto, a haver a quebra da resistência em alta. Aí então as coisas modificam um pouco e poderemos então ter aqui uma mudança de momento. Vamos aguardar um pouco mais, ainda durante esta semana devemos ter decisões no que diz respeito à zona de resistência a ser quebrada em alta, mesmo que haja depois um movimento descendente, quebra em alta e movimento descendente, poderemos ter aqui uma interessante oportunidade, porque volto a recordar aquilo que recordo sempre em todos os movimentos mais negativistas da nossa Bolsa, é quando toda a gente mais critica a Bolsa e toda a gente mais quer estar longe dela, que os momentos de inversão chegam. Por isso, não quero dizer com isso estamos perante um momento de inversão, mas também acho que não é de deixar para já completamente de lado essa possibilidade, porque por muito negativistas que estejamos, o gráfico acaba sempre por ser mais sensato do que nós e convém ouvi-lo nesse ponto. Bem, é tudo então em relação ao Portocel. Obrigado pela atenção e um resto de boa noite.